Fala pessoal, Alligator aqui. E nesse vídeo, como vocês podem saber, faz muito tempo que eu não posto. Eu havia quitado efetivamente do jogo. Eu tinha vendido tudo que eu tinha, tanto no Hero quanto no BRO. Então, se vocês virem meu personagem logado, não sou eu, então podem matar. E aqui, basicamente, não é nenhum servidor oficial. É um private chamado Limite RO. É um servidor, se eu não me engano, francês. E é muito desbalanceado. Inclusive, eu já quitei dele. Eu loguei só para mostrar novidades do 1.7.5. E nesse vídeo eu venho trazer build, equipamentos, skills, vou mostrar a Graça do Rei, que é a novidade que veio do 1.7.5. E vou mostrar também a skill chamada Full Throttle, que é uma skill que veio para todas as classes, basicamente. Não acho tão boa, mas vamos ter que falar sobre ela. E de resto, uma cenazinha de PVP que eu filmei uns dias atrás para mostrar para vocês. E vamos lá então. Bom, então como muita gente sabe, esse vídeo aqui é um vídeo Full Exceed Break, que é um vídeo Full CD Limits. Mas também ele é voltado a outras funções, como suporte e outras skills de damage. Caso você use, por exemplo, Overbrand, caso antes do destino, estocada precisa, espiral lunar, que não inspira, etc. Então vamos entender primeiro de tudo a build, que é a mãe dessa brincadeira aqui. O Exceed Break, ele é um skill que a gente chama de Physical Melee, que é uma skill física a curta distância, como o hit do Titânico e do Sicário, e ela sofre pouquíssimas reduções dentro de castelos, por causa do tipo de skill. É uma skill de toque, por exemplo, chamando assim. Esse tipo de skill, basicamente, ela funciona bem de duas maneiras. Ou ela funciona como ataque duplo, ou ela funciona como ataque crítico. Sendo que, atualmente, visto a grande gama de equipamentos, cartas, e o que você pode fazer com a build, você pode chegar a um dano crítico muito alto. Supera o dano duplo. Além de, como eu já havia comentado, o dano duplo, ele não é certo. Ele é 25% de chance, se você usar o Hatch de Boia, por exemplo. E o crítico já é possível você garantir praticamente 100%. Uma build correta, equipamentos e consumíveis. Vamos entender então que no 1.7.5. O grande problema da época que eu jogava o IRO é porque veio a bosta do tempo, que no caso essa moça bem aqui, sendo que não havia como ter uma build com 120 de luck bem distribuída, porque gasta muito ponto você ter 120 de luck. E atualmente no 1.7.5 você consegue fazer isso, porque você ganhou muitos pontos. E basicamente, como eu falei pra vocês, o foco de uma build boa de Exceed Break é o crítico. Quem já jogou com essa skill sabe que o foco é o crítico. Então a mãe dessa build começa dessa bota bem aqui, que é a Luck Temporal Boots, que é a botas do temporais de sorte. E para você ter, ela, no caso ela tá dando 30% de dano crítico, mais bônus por over, se não me engano é 2% a cada 3 overs. Essa daqui tá dando 32% de dano crítico. É uma diferença muito grande. Ou seja, a base da build então é 120 de sorte. Você precisa ter 120 de sorte para tirar proveito dessa build. Se você quer jogar de Exceed Break, você precisa ter essa 120 de sorte. Senão seu dano não fica satisfatório. Ficar até fica, mas visto a, in a intensa redução dos players e o grande HP que veio no 7.5, fica complicado. Sendo que uma build não é baseada só em dano. Uma build ela tem que ser baseada em todos os aspectos do personagem. Como cache, como delay. Delay nem tanto, porque delay você não pode alterar. Cache, como ASPD, como HP, resistência, redução no geral, resistência a status. Tudo isso conta muito para tirar um bom proveito de uma build. Você não pode ter um char baseado só em dano, porque você vai morrer. Você vai sofrer status negativos. Você vai ter um char lento, que não casta direito, que não tem a SPD suficiente para fazer as funções direito. Então você precisa focar nessas coisas que eu falei. Então é o seguinte, as 3 atributos que eu sempre trabalho primeiro, antes de mexer em dano, é a Age, a Int e a Dex. E para mim é uma obrigação você mexer no char bom para tirar bom proveito. Quem viu meu último vídeo de Woi, vocês viram que eu tinha um char quase C no Exceed Break. Tudo bem, eu tava com o Mijoni, mas hoje em dia é possível você chegar tão
Chegar melhor do que com o Mijonir, sem ter o Mijonir, apenas manipulando a build de equipamentos. Então, o que é que a gente faz? Eu sempre trabalho na AGE, eu não gosto de personagem com menos de 30 de AGE. Tudo bem, você tem consumíveis, você tem poção da folha selvagem, você tem comida de AGE mais 20, suco celular, buffs, etc. Sendo que isso dá trabalho, são mais coisas para você apertar, entendeu? Ah, mas eu sou rápido, não interessa. Alguma hora você se desprevine e você esquece. Então, a build, ela é mãe. Não adianta você montar uma build baseada em consumíveis, você tem que ter uma build completa. E vem depois, é depois. É extra para sua build. Então, aqui no caso eu tenho 40 de AGE, que eu acho que é suficiente. Ainda mais se você botar as coisas que são extras, você vai ter uma SPD decente. E quanto maior a sua SPD, melhor o seu delay de animação. Ou seja, o seu personagem fica mais rápido. Quando você dá a cutucada, você dá de forma mais rápida e consegue recuar mais rápido para fazer o próximo hit. A segunda coisa que eu trabalho aqui seria a Int e a Dex, que são o cache. O cache é algo fundamental. Você tem um SD lento, você tem as skills de cache lento, você perde muito tempo. Se você tiver um cache lento e uma SPD baixa, você faz menos ainda, seu chá vira uma lesma. Eu vejo muito vídeo de gente que pega um chá, soca guilhotina de veludo no chá, bota Dex no chão, age no chão, o chá parece uma lesma. É ridículo você anular uma pessoa desse jeito, é muito fácil. Qualquer pessoa com dedo, raida, faz qualquer coisa. Agora você com chá rápido, com cache bom, você faz muito mais. Então aqui, como base, eu costumo seguir que a Int, ela segue a metade da Dex. Elas são sinergistas. No pré-Renew não era assim. No pré-Renew você tendo 151 de Dex, se eu não me engano, seu chá pega C, com consumíveis e equipamentos. No Renew não. No Renew é mais complicado. No Renew, o cache depende também da Int, não é só da destreza. E as duas são sinérgicas, ou seja, as duas trabalham entre si. Então eu costumo ter, geralmente, para tirar o melhor proveito da minha build, uma Int metade da minha Dex, que eu acho suficiente. Então aqui no caso eu tenho 100 de Dex e tenho 50 de Int, eu acho que é suficiente para minha função. Ah, mas se eu focar muito nesses atributos, eu não vou ter força, eu não vou ter VIT. Certo? Mas a questão é o seguinte, você com 90 de força, você com 100 de VIT, o que vier acima disso muda muito pouco. Porque os atributos não são tão efetivos quanto eles já foram no pré-renew. As fórmulas estão muito diferentes. Ah, mas meu HP não muda, vai perder muito HP. Não vai perder muito HP. Você com chá com 100 de VIT e 110 de VIT, por exemplo, a diferença é muito pequena. Assim como na força em relação ao ataque. Ah, mas Mage Guard muda muito. Muda a força e muda mais. O Mage Guard, no job 50, dá 70 de força. Estamos falando de valores muito grandes de diferença. Então você tem que garantir primeiro o básico, que são 120 de sorte, para tirar o bônus da Bota do Tempo. 100 de Dex, 50 de Int, para tirar proveito do cache. E 40 de Age, no mínimo, para ter proveito da SPD. Aí agora você começa a trabalhar nas outras coisas. Você trabalha na força e trabalha na VIT. Força, entre 90 a 100 é suficiente. Ou então 105, se você quiser um pouquinho mais além. Mas além não existe. Então, você precisa, então, ter 90 mais de força e 90 mais de VIT. É o principal. 100 de VIT, eu recomendo como base, porque te dá imunidade a stun, te dá um HP elevado. E todo RG precisa de um HP elevado, querendo ou não, ele precisa, porque uma das funções do RG é suporte. Ele não pode ser só um saco de pancada, ele tem que dominar as duas funções. Ele tem que ser uma função de damage e a função de suporte. Praticamente toda classe é assim. Nenhuma classe pode ser full damage. Toda classe tem que ter algum suporte, né, embutido na build. E você tem um RG e não tem redenção no char, você está perdendo o melhor dele. Ah, mas eu tenho um dano exorbitante, certo? Mas tem outros caras que estão na tua PT que também tem um dano exorbitante e que morrem pra qualquer coisa. Que não morreriam se tivesse redenção, entendeu? E então basicamente é isso. Eu optei ter 103 de VIT, 96 de força, por quê? Porque é uma questão pessoal. As duas não fazem tanta diferença. Em relação ao damage, que vai mudar não é nem a força, vai ser o teu dano crítico. Isso aí é básico desse tipo de build. Então, em relação a atributos, é isso. Bom, então vamos agora para a segunda parte desse vídeo, que seria no caso os equipamentos. A build, como eu comentei, a que eu acho que seria mais aceitável para atender os pré-requisitos que eu falei, seria essa daqui que eu comentei. Eu acho que ela é suficiente. Vamos entender agora os equipamentos.
Primeiro de tudo, vamos ver aqui a parte full damage, como eu sempre faço. Vídeos. A gente viu o que vai aumentar mais o dano humanoide. A gente calculou, foi comentário do vídeo, o que faz o char ficar forte não é o dano humanoide em si, é o dano crítico. O dano crítico, ele é um dano que ele passa por muita coisa. Ele é um dano que você consegue garantir com a taxa de crítico alta, com consumíveis, equipamentos, e chega a valores muito altos, além de passar por pouca redução dentro da Oi. Vamos entender aqui então que eu uso aqui no caso. O KRO, à medida do tempo, ele foi lançando novas cartas que favoreceram muitas classes no geral. Por exemplo, a carta Paladino Randel, que é uma carta que permite o usuário usar bloqueio nível 3. Para RG é inútil, né? Mas, por exemplo, você tem uma B, você tem um Sorcerer, você suíta uma capa com Randel, usa bloqueio e já volta para sua capa original. E, basicamente, também veio cartas de crítico e equipamentos que melhoram o dano, que fazem teu char ficar muito mais forte. A primeira coisa que eu vou mostrar é isso aqui, que no caso não tem arcanjo caído nem mochila. A melhor capa para você usar para dano crítico seria a Fall, que é a Phalange Wing ou arcanjo caído. Dá muito dano crítico. Use o equipamento certo, no caso uma 433. E aqui tem uma carta chamada Petal, que é uma carta que te dá 2% de dano crítico a cada 10 pontos de sorte. Ou seja, com 120 de sorte da build, ela te dá 24% de dano crítico. Então você está pegando, na verdade, 2 em 1, por ter o 120 de sorte, você está pegando o bônus da carta da capa e da bota do tempo. Se você tiver uma fall, uma mochila com essa carta Petal, então o seu dano vai aumentar demais. Eu não creio que tenha chegado no IRO ainda essa carta. Segunda coisa seria a bota do tempo, como eu havia comentado, a Temporal Luck Boots. Se tiver 120 de sorte, te dá 30% de dano crítico e mais os bônus de over. E no caso, se eu pudesse, eu teria slot. Como aqui é muito difícil fazer slot, eu não tive que encantar. E aqui no caso tem um Lucky Day, que tem a chance de aumentar 200 a sorte por 5 segundos. E um Espírito Lutador 7, foi o que deu para colocar nesse caso. E a segunda carta que eu queria mostrar é essa daqui, que é a carta Chinayak. E ela tá bugada, a descrição dela. Ela na verdade dá 12% de crítico, humanoide, bruto e peixe. Rapaz aqui. E se você joga, por exemplo, de guilhotina, ou então tem rapidez baixa, ou tem pouca sorte no char, ou então não tem dinheiro para usar consumível, ajuda muito a você ter uma taxa de crítico mais alta tendo essa carta. Aqui no caso eu estou usando uma luva de sorte, que veio do episódio de... Eu acho que ela é feita em Mora, se não me engano. E ela dá 1 de crítico a cada 10 pontos de sorte. E te dá 1% de dano crítico se tiver a sorte acima de 110. Ou seja, combando a Carpa Chinayak e essa luva, sua taxa de crítico aumenta demais. E no caso eu não tenho outra Chinayak, eu tenho um Raid. Eu acho o Raid muito mais efetivo, que te faz evitar muitas situações indesejáveis. E evitar damage no geral. Aqui no caso, eu uso esse escudo aqui, chamado Escudo de Torneio, ou Tournament Shield. É um escudo que te dá, se você equipar junto com o laço de caça, te dá 5% de ataque. E dá uma ajuda legal no dano. E aqui no caso eu uso um laço de caça, porque ela tem um peso muito alto. E ela tem slot. E aqui na carta eu uso uma carta papel, formando então uma Slice Hunt Spear. Não, que se você usar só ela não fica muito bom. Tem que ter o set de crítico bonitinho, porque senão o dano fica baixo. E aqui chegou também 2 cartas novas. São muito caras. Eu não tenho como eu as ter. Que é a carta White Knight e a carta Khalid's Bull Knight. White Knight você usa na arma e a Khalid's Bull você usa no escudo. Elas são combadas. Ela forma um combo que dá 30% de ataque e de redução a monstros, se eu não me engano, médios e grandes. Eu não me lembro agora. Mas para damage ela é a melhor opção. Você usar. Sendo que ela é muito cara, como eu falei. Então eu uso a papel. Muita gente questiona que não tem dinheiro para comprar um cerco
mais 9. A placa de cerco mais 9 é muito cara. Sendo que você não pode se limitar à sua placa de cerco, porque existem opções muito boas, como é o caso dessa túnica de cerco, a Oi Sultz. A Oi Sultz no mais 6, ela é muito melhor do que a placa de cerco mais 6. Ela te dá redução em 20% ataque à distância. E, por exemplo, a Aerostorm, em alguns servidores, tira muito dano. Tempestade de flechas. E 20% de redução à distância faz muita diferença nesse caso. Ah, mas eu tenho aura, mas você não joga colado de aura. Algum momento você desliga a aura. Se você pegar um range desprevenido, você cai. Então, nesse caso, eu prefiro muito mais usar a túnica de cerco. Isso se for no mais 6. No mais 9, eu usaria a placa de cerco. E no caso, eu uso um Gentleman's Pipe, que reduz 2% de dano humanoide. Um disfarce, que aumenta 3%. E aqui não existe combo felinas e não existe caçador e nem banda de gatinho. Então aqui fica entre o místicos e o chifrão. Então eu uso o chifrão, que dá dano em humanoide. Mas se você joga BRO, você pode usar o combo felinas ou você pode usar o chapéu caçador, que libera um slot. Joga no Iro, eu uso o boné de gatinho. Sendo que durante o Oi não é bom você jogar desse jeito, porque você leva muito dano. Então eu suíto com um set de cerco, mudo pro Valk Shield e mudo pro místicos. E mudo para o robô. Por quê? Porque você não precisa de um dano exorbitante, você precisa de dano suficiente para poder jogar Wei. Um dano suficiente, você é capaz de matar e tancar bastante. Tomado ainda as coisas que eu falei, como cache, resistência a status e a SPD. Então aqui, nesse servidor aqui é diferente. Aqui, esse cerco se comba com sobrepeles de cerco. No servidor normais não é assim. É o manteal de cerco. Então aqui fica o cerco completo, que dá uma redução muito boa ao humanoides. Eu troco, aqui eu preservo a carta petal, eu uso um Feros Verde, que não dá para deixar mais 9 nesse servidor, é muito caro. E na armadura, usem carta Mark, não, então suítem, não joguem colado de TG e nem outra coisa. É muito feio você congelar, não é legal você ficar congelando e tendo que a porra do AB ficar direto lá, dando graça divina. Suítem Mark, não joguem colado com TG e nem com outras cartas. Essa moça bem aqui, eu tirei o escudo do torneio, botei o Valk Shield, dá uma redução elemental muito boa. Na minha opinião, o melhor escudo que você pode usar. Aqui eu troquei o disfarce pelo robô, troquei e mantenho o pipe. E aqui tá bugado o sprite, mas aqui é um Místicos, que dá redução humanoide. Então, o TK no geral é esse aqui. Escudo para dar Aegis, aqui no caso eu uso o Rosa Shield, que é o escudo de pétalas. Mas no BRL você pode usar o escudo do Abismo. E aqui nesse servidor, tá tendo um eventozinho, que tem esse visualzinho aqui do Baphomet. Visual aqui, eu acho que quem fez esse visual acordou bêbado, porque os efeitos são muito loucos. Dá 15% de HP SP e aumenta o dano físico e mágico em 15%. Então, se esse hatch estiver no teu servidor, estiver funcionando, ele é muito bom, muito foda. E aqui no caso, eu uso a Lucky Glove. Você pode usar um combo RWC, de anéis EWC, ou pode usar o combo Anel Glorioso, Medalha de Honra, ou usar então o Rabo de Gato com combo Felinas PRO. Basicamente, de equipamento é isso, somado a build. Agora vamos às skills. Pronto, vamos para a terceira parte aqui do vídeo, no caso, as skills. Tem vários vídeos meus de skills aí, então eu vou ser breve em relação a elas. Vou comentar uma coisinha que eu não comentei no trecho passado, que é esse aqui. Se quiser jogar de duas mãos, você pode usar a Glaive de Velum, que eu acho a melhor opção para dar esse delimites, ou a guilhotina. Eu não gosto da guilhotina porque tira SPD, porque você não pode usar rapidez com lança, tira muito crítico e te deixa limitado a usar só ECD. A Glaive, ela é uma lança e te deixa e tem bônus com lança do destino. Ou seja, você pode, se o cara tancar teu CD, tu pode combar com uma Overbrand, você pode combar com uma estocada. O teu char não fica limitado apenas a ECD. Entendeu? Porque você já perde o escudo usando duas mãos. Perder o escudo e a lança fica muito prejuízo. E o dano não muda tanto assim não. Já testei, já não é essas diferenças todas não. Então é o seguinte, então você pode usar Glaive, guilhotina. A melhor arma de uma mão que tem o Mjolnir. Mas é um Goblin, então evito comentar sobre ele aqui nesse vídeo. Vamos então ver as skills. Espadachim,
Não vou comentar porque todos os meus vídeos têm a mesma barra de skills. Paladino, primeiramente você tem que ter Gran Cross no 5, porque eu tenho consagração. Nessa minha build específica eu tenho consagração, então eu tenho Gran Cross no 5. Como eu comento sempre, um chá ele tem que dominar as duas funções, a função de damage e a função de suporte. Você perder a redenção, você está perdendo o melhor. Não estou falando de você se divertir, estou falando de você ser efetivo. Você segurar um bom Ranger, você segurar um bom Sorcerer, um bom WL, combando com esse limite, seu chá vira ouro. Já não fica limitado a dar ataque do Oblivion e CD. Então, redençãozinha no 4. Por que aqui no 4? Por que aqui não no 5? Porque geralmente eu redento 3 pessoas. Eu não redento mais do que isso, porque senão fica muito dano. Eu deixo no 4, porque no 4 eu posso ficar renovando. Não preciso esperar o time da redenção acabar para ficar renovando. Segunda coisa, que a Hora Sagrada no 5. Ela é bugada, em alguns servidores ela é bugada. Se você der a Hora Sagrada em seguida da redenção, o chá pega a redenção com a Hora Sagrada. Não precisa ficar todo mundo andando lento. Já testei isso aqui. No Iro funcionava exatamente assim. Sei como é que tá no BRO. A próxima coisa seria, então, montaria. Precisa ter montaria. Montaria no 5, porque senão reduz 20% de dano com lança. Já testei, isso realmente é efetivo. Não tire a montaria do seu personagem. Você dá damage. Rapidez com lança. Rapidez com lança, ela varia basicamente no quê? A SPD é fixa, a duração varia e a taxa de crítico varia. Cada 3 pontos de crítico a cada ponto de rapidez. Sendo que eu não tenho um ponto, aí também aumenta em mais ou menos 1% de dano por cada nível na lança do destino. Não é uma diferença tão grande, até porque não é nos 2 hits da LD, é só no segundo hit da LD. Então, rapidez no 7 é suficiente, tem um time bom, dá uma taxa de crítico boa e também dá SPD, que é fixa. Então, no 7 está suficiente para mim. Então, de RG, de paladino é esse aqui. Bloqueio tem que ter, já é pré-requisito, mas é uma skill muito boa, porque te salva de muita coisa. Eu não gosto de refletor nem reflexão amplificada, mas tem que ter. Vamos lá, próximo caso. RG é o seguinte. RG, a primeira coisa que eu tenho sempre é consagração. Eu acho que ela é uma skill muito foda. Ela aumenta muito teus atributos, aumenta muito teu HP, aumenta muito teu dano e te dá uma imunidade a praticamente tudo durante 1 minuto e meio, que é tempo suficiente de você dar uma rushada, lançar um pré-cache, fazer qualquer coisa. Então, primeiramente, eu tenho Inspiration no 5. A segunda coisa que eu tenho aqui seria o Exceed Break no máximo, que é o foco principal de damage dessa build. Overbrand, que seria o dano secundário. Caso o cara tanque teu EB, tu tem um Overbrand para dar ainda. Pinpoint Attack eu tenho no 3, que eu acho suficiente. A maioria das pessoas joga de KVM, então não tem como você quebrar arma. E para quebrar armadura eu uso Shield Spell 3. Então eu acho que Shield Spell no Pinpoint Attack nível 3 é a melhor opção, que é o que você precisa para quebrar escudo, que é onde se encontra a maior redução do personagem. Vanguard Force eu tenho no 5. Se você usar GHP, comida de Vit e o Vanguard Force, o HP dá uma saltada muito boa. Por que isso fica bom aqui nesse caso? Deixa eu ver aqui. Vou usar um GHP, vou usar um mais 20 de Vit e vou usar Vanguard Force. Cadê? O HP nesse servidor pulou de 63 para 79k. Tá parecendo um absurdo, acho que tá bugado, mas caralho, mudou muito. Vamos continuar então. Próxima coisa então seria que eu tenho formação real no 4. Ela no caso, se você não joga com os RGs, a função dela é basicamente dar slow nos outros que passarem do seu lado. Se você não a quiser, você pode ter Vanishing Point no 10, no 9 quer dizer. Eu não uso Vanishing Point em pops nenhuma. Esse já foi. Então eu tenho ela no 5 e eu optei ter Bending no 4. E vamos. Shield Spell acaba tendo que ter, que dá. Mas é importante, que dá o ataque do personagem, pode quebrar armadura, pode dar defesa. A Infere para quebrar skill de chãos. É fundamental. E aqui no caso a nossa nova skill chamada King's Grace. O que a King's Grace faz? A King's Grace ela é uma skill
E ela meio que cria uma basílica ao redor do teu personagem. E ela não permite que você leve nenhum status, que você não leve damage dentro do tempo que essa basílica durar. Ou seja, pula um mecha, pula qualquer classe que pode ser nociva, liga o King's Grace, que o cara erra o hit. Ou pra quem usa Titânico, por exemplo. O cara vai vir com o Titânico em cima de tu, pá, King's Grace, clicou, deu miss. Entendeu? E a segunda função dela seria remover status. Ela remove vários status negativos. Teoricamente é para remover da PT. Eu não sei se isso funciona na PT. Mas no meu chá, ela é menos efetiva que o BC. O BC tira mais status do que a King's Grace. E o que muda dela do nível 1 pro 5? Muda apenas... Além dela tirar esses efeitos e não tomar damage, ela também ela cura você. Ela tem uma taxa de cura, porcentagem, a cada segundo que passa durante o tempo dela. No caso, ela dura 5 segundos, do nível 1 ao 5, tira os status. Ou seja, do nível 1 pro 5 é o principal, a diferença não tem diferença. O que muda então seria 4% de HP por segundo recuperado para 8. O que eu acho inútil, porque você pota. Então eu tenho ela no nível 1, que é suficiente para me evitar que eu leve damage indesejados e tirar meus status. Não preciso ter King's Grace no 5. Tenho ela no 1, que é suficiente. A outra skill nova seria essa aqui, que é a Full Throttle. Que é uma skill que ela é uma mini consagração. Ela te dá 20% de status por 1 minuto. Então, aliás, por 30 segundos, é muito pouco tempo. E te dá um efeito de... Como é que chama? De cansaço do personagem. Depois que ela acaba, o chá fica mais lento. E ela tem um cooldown de jogo de 50 minutos. Gigantesco cooldown para um efeito que dura 30 segundos. Então, eu odeio essa skill. Ela é nova, é bonitinha, olha, tô com skill nova, mas ela não é boa. Eu não acho essa skill boa. Se você a usa, o cooldown no seu servidor é 0, então massa, aproveite ela. Mas eu não gosto dela. E a outra skill que eu uso seria uma skill secundária, que seria o Raid. Você precisa do Raid, que eu, no caso eu uso uma carta Fumacento, que evita vários problemas. E também o Mr. Peso 10. Se você jogar de RG, você carrega muita coisa, então você precisa ter capacidade de carga. Então de skills basicamente é isso. Vamos para extra. E agora, para concluir o vídeo, consumíveis. É muito caro, mas basicamente eu uso todas as mais 20. Mas se você quiser focar nas principais, eu recomendaria Força, Vit e Sorte. São as mais baratas, digamos assim. E são muito efetivas. Se você quiser ter um dano, um HP decente e uma taxa de crítico alta. Que mais? Int, Dex e Age seria para melhorar as coisas que eu falei. Mas se você tiver uma build redondinha, como eu recomendei, talvez você não precise delas. Conversor, que no caso eu uso de vento, porque água não é mais útil, porque a água, o DB foi nerfado e muita gente usa DB de água. Então, eu só uso de vento hoje em dia. Poção verde ou panaceia, importantíssimo. De HP, para ter HP, dar um up no HP, se combado com a vanguarda aí com a mais 20 de Vit. E que mais? Deixa eu ver se tem algum consumível decente. Consumível de crítico, aqui eu não uso nenhum, porque minha taxa de crítico na Oi fica muito alta. Mas é basicamente Rona Feltz, Rona Feltz e Sobremesa de Noel. O E7 aqui vai ter uma taxa de crítico muito boa já, não precisa se preocupar tanto. E agora um pequeno trechozinho para encerrar o vídeo e é nóis, é nóis.